Antes de mais, agradecer o convite que foi endereçado, agradecer à Academia a oportunidade de podermos estar aqui nesta sala a discutir esta matéria que nos é tão cara, a nós, Polícia de Segurança Pública, ao Departamento de Segurança Privada, obviamente. Agradecer o convite feito pela Associação, na pessoa do seu Presidente, portanto, muito obrigado, e agradecer a presença de todos os oradores e os convidados, especialmente representada na senhora assessora e no senhor secretário-geral da Secretaria de Estado, e a nossos hermanos, muitas gracias. Basicamente, o que me foi pedido foi que estivéssemos aqui numa franca e aberta discussão, que seria fundamental para, efetivamente, trocarmos aqui ideias, conceitos, e esse é o propósito. Portanto, eu vou fazer só uma pequena apresentação, muito breve, sobre os passos que existem na ação do Departamento, mas conforme dizia o digníssimo reitor, se houver paz, se houver estabilidade, se houver efetivamente entendimento, não é necessária a polícia, nem é necessária a fiscalização, nem da polícia, nem da GNR, nem do ACT. Então, se as coisas correrem bem, não necessitamos de inspeção nem de fiscalização. Só que, como todos nós sabemos, os diversos setores da nossa sociedade não se regulam todos pela ética, pelos princípios sociais e, portanto, torna necessário haver alguém que, efetivamente, corrija as situações menos próprias e que ponha alguma normalidade no setor e que faça com que haja, efetivamente, alguma regra em termos daquilo que é a concorrência, daquilo que são as necessidades de haver alguma normalização. E, portanto, daí o facto de existir as entidades de fiscalização e as entidades de regulação. E, basicamente, a minha apresentação é muito sucinta e depois ficaria disponível para termos aqui um debate aberto e franco, porque penso que é na troca das ideias que se constrói a luz. Ainda à entrada falava com os nossos colegas espanhóis, muita discussão tem tido com a polícia e que inicialmente na sessão de abertura foi dito que houve muita intervenção e participação de todos os atores e, portanto, isso é que é importante, é nós discutirmos e vermos o que interessa a todos. Basicamente, em termos de síntese, dá-vos aqui só esta ideia das definições, o panorama e a organização da própria fiscalização, o universo da fiscalização, que é importante, a auditoria e inspeção, o que é que isto significa, a fiscalização e as infrações mais comuns e o papel, porque acho que este é o mote principal neste seminário, é o papel dos diretores neste processo. Basicamente, dizer-vos que a regulação, isto foi a definição que eu tirei do dicionário, portanto, a regulação é estabelecer regras ou regulamentos, sujeitar a regras. Dirigir segundo a lei, conter dentro de certos limites. Portanto, estou-vos a dizer precisamente aquilo com que iniciei esta conversa. Portanto, se não houver regulação, ou aliás, se as coisas correrem bem, não é necessário regulação. No entanto, queria-vos deixar aqui a nota que o Departamento de Segurança Privada, embora se diga que é a entidade reguladora, não é a autoridade reguladora. Então, há uma diferença muito grande entre o que é uma autoridade reguladora e o que é uma entidade reguladora. Portanto, o Departamento de Segurança Privada não tem a autoridade suficiente para impor determinado tipo de comportamentos ao setor e, com isso, determinar um comportamento distinto no setor. Portanto, nas várias tipologias do setor. E, portanto, não é autoridade reguladora, é apenas entidade reguladora. Participa num processo de estabelecer regras, de estabelecer orientações, mas não tem a capacidade de uma autoridade reguladora de impor determinados comportamentos ao setor. E, portanto, falta-nos essa nuance que nós nunca tivemos e, portanto, somos apenas entidade reguladora. Basicamente, a fiscalização é o ato de fiscalizar ou averiguar se alguém se comporta conforme está previsto na lei. Portanto, isto é clarinho, não há nada que saber. A nossa intenção, conforme disse, não é fiscalizar. A nossa intenção é que as coisas corram, efetivamente, de acordo com as normas. E este é outro dos problemas no ato de regulação e de fiscalização.
basta olhar para o quadro, acho que não é preciso dizer nada, acho que não é preciso acrescentar nada. Portanto, o trabalho que nós temos, enquanto entidade reguladora e enquanto entidade fiscalizadora, obriga-nos à leitura daquilo tudo e à percepção de como é que aquela regulação funciona e como é que interage. Portanto, isto é a variação nos últimos 10 anos. Demos um passo significativo com a 34 de 2013. Os nossos amigos espanhóis, em 2014, deram um passo também muito bom. Eu fiz uma análise daquilo que é a legislação espanhola e há conceitos fabulosos que nós podemos aplicar à nossa legislação. Há conceitos fabulosos que nós podemos aplicar na nossa legislação e, claramente, esses conceitos da legislação espanhola estão sedimentados numa prática, numa praxis, ao longo dos anos também. Portanto, este quadro de regulação, em termos legislativos, é extremamente complexo. E não cabe só, isto já passando para a última fase do papel dos diretores de segurança, não cabe só à Polícia de Segurança Pública conhecer este quadro regulamentar. Cabe aos diretores de segurança conhecerem este quadro regulamentar para, e já lá iremos no fim, para auxiliarem as empresas que os contratam e para auxiliarem o trabalho da polícia, no sentido de obviar que a grande maioria dos problemas que são facilmente resolvidos não sejam efetivamente verificados todos os dias e diariamente nas ações de fiscalização da polícia. A polícia não pretende penalizar. A polícia pretende fiscalizar que as coisas estão a ser cumpridas. Da nossa parte, Polícia de Segurança Pública e do Departamento de Segurança Privada, somos mais felizes ao chegar às empresas, ao chegar aos que contratam a segurança, ao chegar àqueles que fornecem segurança e verificarmos que não há infrações. Esta é a nossa alegria. Portanto, isto é fundamental. Para vos explicar, essencialmente, o licenciamento, a atividade fundamental de regulação, está no Ministério da Administração Interna, que é delegada na Polícia de Segurança Pública. Portanto, não é a responsabilidade nossa, a responsabilidade é do próprio Ministério, mas está delegada na Polícia de Segurança Pública, na pessoa do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e, consequentemente, depois do Diretor Nacional Adjunto. Em termos de fiscalização dos processos todos, o pessoal de vigilância é o Departamento de Segurança Privada, na pessoa do Diretor Nacional, com sua delegação, a autoridade capaz de fazer o licenciamento depois do pessoal de vigilância. Na questão da fiscalização e instrução dos processos de contraordenação, intervêm 3 entidades: a IGAI, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. Deixarei depois ali ao Sr. Major Dores a parte que lhe compete. Na inspeção a entidades de segurança privada, só entram 2 entidades: a IGAI e o Departamento de Segurança Privada. Não é a Polícia de Segurança Pública, está na lei, é clarinho. Para a fiscalização de entidades de segurança privada, é da competência exclusiva do Departamento de Segurança Privada. E só dele é que depende a fiscalização das entidades de segurança privada. Quanto à aplicação das coimas e sanções, está separado também, e felizmente, para que não haja qualquer dúvida entre aquele que aplica a lei e aquele que depois vai julgar. Portanto, há aqui uma separação, e ainda bem que assim é, para nós é ótimo. Está delegada na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e, portanto, é a Secretaria-Geral depois que analisa os processos e que resolve os processos. Portanto, claramente, a inspeção de entidades é de 2 entidades, IGAI e Departamento de Segurança Privada. A fiscalização e instrução dos processos de contraordenação de todo o resto da atividade é dependente da IGAI, da Polícia de Segurança Pública, na qual o Departamento pode entrar ou não, e na GNR. Essencialmente, para terem uma ideia do universo da fiscalização, anterior, acho que eu aqui,
lapso. Há aqui algo que falhou. Tinha aqui as entidades, portanto, mas a doutora já deu ali uma ideia. Portanto, temos 93 empresas de segurança privada, temos 34, se eu não me engano, perdoem-me os números que estavam lá, e portanto, como estavam na apresentação, não os memorizei, portanto, 34 entidades com autoproteção e 35 mil vigilantes ativos. Portanto, é um manancial ativo, é um manancial, um universo de entidades às quais a Polícia de Segurança Pública, a GNR, a Autoridade para as Condições do Trabalho, todas as entidades têm que acorrer para efeitos de fiscalização. Portanto, o universo fiscalizável é já um universo excepcionalmente considerável. E, a terminar, o número de ações de formação por distrito. Portanto, tem ali um conjunto de ações de formação que também são objeto de verificação e fiscalização para que, efetivamente, a área da formação seja exigente, cuidada e que tenha a sua eficácia naquilo que são os profissionais. Em termos de auditoria e inspeção, é outra das áreas, portanto, para além da fiscalização normal, o Departamento de Segurança Privada tem auditoria e inspeção às diferentes tipologias de licenciamento. Temos que verificar se as condições que são previstas e que são obrigatórias para os licenciamentos estão a ser cumpridas. Portanto, se as entidades têm a sua central de segurança, se a central de segurança tem requisitos obrigatórios. Portanto, tudo isto é um trabalho acrescido à fiscalização e que ocupa ou obriga o Departamento de Segurança Privada a fazer um trabalho acrescido naquilo que é auditoria e inspeção. Por vezes acontece que temos que fazer reinspeções. Se as condições não estiverem asseguradas para a empresa começar a laborar, nós damos nota daquilo que está mal e, portanto, é corrigido, a empresa comunica-nos que está corrigido e nós temos que ir novamente fazer uma reinspeção, verificar se está tudo em condições para depois se processar o licenciamento. Isto era só para vos dar uma ideia daquilo que fazemos. Em termos de ações de fiscalização, foram desenvolvidas 7.096 no ano de 2015 e, basicamente, foram àquelas áreas que ali estão representadas. Transporte de valores, estabelecimentos de restauração e bebidas, entidades privadas, recintos desportivos, entidades públicas, superfícies comerciais. Portanto, o manancial da fiscalização é variadíssimo e complexo em termos das diferentes tipologias a fiscalizar e a verificar. Portanto, queria-vos dar essa nota. Em termos de infrações, foram detectadas 2.292 infrações no ano de 2015, portanto, isto é só para terem uma ideia. Aquelas infrações que ali estão, são cerca de 300, são infrações criminais. Portanto, é só para terem uma nota de 300 infrações criminais. A criminalização da atividade de segurança privada foi um elemento fundamental e, portanto, tem vindo a ter um decréscimo bastante grande pelo facto de ser uma situação criminal. Em termos de entidades, a tipologia de infrações, e isto, a apresentação fica disponível para todos, mas era aqui que, é aqui que reside o ponto. Portanto, temos aqui um conjunto de infrações. A RD sem sobreveste, não organizar e manter o registro da atividade disponível, a falta de comunicação fora do prazo de admissão, a não existência do contrato de trabalho, a falta de indicação do número de alvará da faturação correspondente na publicidade das empresas. Portanto, são todo um conjunto de infrações que são verificáveis ou devem ser verificáveis e controladas, já lá vamos, pelos diretores de segurança. Portanto, os diretores de segurança também têm aqui uma responsabilidade acrescida. Se eles controlarem na sua empresa que um carro vai sair para a rua, é um exemplo só, o carro vai sair para a rua fardado, um carro fardado da sua empresa, e o carro fardado tem as cores da empresa e na porta ou no sítio por baixo da indicação das cores da empresa, não tem o alvará. Cabe ao diretor de segurança alertar para estas questões.
e cabe ao diretor de segurança alertar as administrações: meus amigos, vamos ter que dar aqui uma volta nisto tudo. Portanto, os carros estão a sair, é uma exigência legal ter o número de alvará, vamos ver os carros todos, falem aí com o pessoal da logística, vamos ver os carros todos e vamos repor esta situação. Portanto, há aqui um conjunto de iniciativas que devem claramente ser dos diretores de segurança e que devem ser os diretores de segurança a intervirem no sentido de pouparem a empresa e, ao mesmo tempo, serem auxiliadores da atividade de fiscalização, impedindo que a polícia e que a GNR e que a Autoridade para as Condições de Trabalho tenham que promover a penalização, não a fiscalização, porque ela tem que continuar, mas que evitem a penalização do setor. Em termos de vigilantes, é as coisas mais óbvias e mais básicas: não ter o cartão posto de forma invisível, não ter o uso de insígnias no uniforme, usar insígnias no uniforme que não estejam autorizadas. Portanto, como veem, a tipologia das infrações não são infrações graves, não são infrações significativas e causam graves circunstâncias, porque tem que haver um processo, tem que haver a intervenção da empresa, as pessoas têm que ser ouvidas e, portanto, temos aqui um conjunto de circunstâncias que causam prejuízo imenso à atividade operacional das empresas e causam prejuízo imenso à atividade económica das empresas, porque o vigilante, ao ter que ser ouvido, a empresa ou a entidade, ao ter que ser ouvida, portanto, está ali empenhada num processo que só lhe traz prejuízo. E, portanto, este é um dos elementos fundamentais para os quais os diretores de segurança têm que ter uma palavra a dizer. Em termos de videovigilância também, portanto, são coisas básicas, o funcionamento dos sistemas de vigilância. Portanto, muitas das situações a gente vai verificar tal o sistema de videovigilância, mas o gravador não funciona, portanto, há ali uma câmara que não funciona. Portanto, a permanência da verificação tem que ser corrente. Basicamente, e voltando aqui ao ponto fundamental, e depois, conforme eu disse, a minha intervenção era essencialmente uma intervenção para discussão e para eu poder eventualmente esclarecer algumas circunstâncias, algumas situações, uma conversa, mas basicamente o papel dos diretores de segurança, em nosso entendimento, deve ser este: estudo e atualização. Portanto, conforme nós temos a regulação do setor, e peço-vos, e é importante que assim seja, a nossa página, o CIGESP, tem informação fundamental sobre aquilo que são alterações, sobre aquilo que são instruções do Departamento para serem difundidas e para serem cumpridas, e, portanto, o acesso é livre e disponível, e para o qual os senhores têm que estar motivados para o fazer. Têm que ir lá, ver o que é que se passa, ver que alterações foram feitas, e, portanto, manter permanentemente, e conforme dizia o magnífico reitor, a questão académica é importante. Portanto, ou se mantém uma permanente atualização, ou então nós não conseguiremos contribuir muito para que o setor tenha efetivamente uma regra e que não haja problemas de maior. E depois, obviamente, o controlo e supervisão. Digamos que, em termos genéricos, era esta a minha apresentação. No entanto, queria-vos deixar aqui uma nota que eu penso que é importante. O Departamento de Segurança Privada, a Polícia de Segurança Pública, através da iniciativa do Departamento de Segurança Privada, já fez este ano, penso que foi este ano ainda, não foi? No início deste ano, um seminário com diretores de segurança no Instituto, aos quais pretendemos transmitir um conjunto de preocupações securitárias, nomeadamente pelo perigo que temos vindo a atravessar no espaço europeu, do terrorismo, das questões de radicalizações, e, portanto, aproveitamos uma oportunidade e fizemos um pequeno seminário no Instituto. Obviamente, como devem imaginar, há um conjunto de informação que, em termos policiais, não se pode passar, mas há um conjunto de informação que pode e deve ser passado. E, portanto, a prática será realizarmos
todos os anos uma ação desta natureza, ou uma ou duas, no sentido de garantirmos, à semelhança do que acontece com os nossos companheiros espanhóis, garantirmos uma maior interação entre aquilo que são as necessidades de segurança pública e aquilo que são as necessidades de segurança privada. E aproveitar o manancial da segurança privada, aquilo que são olhos e ouvidos em todo o lado, em centros comerciais, em interfaces de transportes públicos. Portanto, nós temos vigilantes, nós temos a segurança privada em todo o lado. E, portanto, a segurança privada em todo o lado é fundamental para aquilo que se pretende que é a segurança pública. E, portanto, esta parceria será de manter, será de continuar, será de animar, no sentido de criarmos aqui empatia, ligação, criarmos aqui a tal questão da confiança e da proximidade, porque é importante, conforme dizia o magnífico corretor, na história que contou do Simão Pérez, portanto, da relação de haver ali uma outra atitude em relação ao conflito. Nós não temos que estar em conflito, nós temos que estar em relação direta e aproveitarmos o que é bom uns dos outros, para bem da segurança pública e da segurança privada. Portanto, estou à vossa disposição para discutirmos aberta e frontalmente as questões que eventualmente tenham e, portanto, esta foi a minha apresentação e grato pela vossa atenção.